Ikoka aputa, agapi seneisha. Ikoka aputa, agapi seneisha. Isha agari, wari, ikoike. Isha agari, wari, ikoike. Dentro da mata, pra que mandou me chamar? Eu sou um índio guerreiro em todo lugar. Eu sou um índio guerreiro em todo lugar. Se você chegasse aqui no século passado, vocês iam ouvir essa língua aqui, ó. Ei, cové, xerapi, xaretagué, perei, cové, pe. Ixé, jivata tupã, ixé, tupinacuia, ixé, icó, uirapi, tangatape, catueté. The last words in Tupi. Tradition. Knowledge. Signs of resistance against centuries of invasions and massacre. From the European colonization period to the arrival of extractivist companies in the 1960s. Today, the Guarani and Tupiniquim live in areas established by the state of Espírito Santo and are unable to sustain the same lifestyle they once had. Meu aldeia tem esse nome, graças à grande quantidade de pau-brasil que tinha aqui antes do desmatamento. O território era vasto, o território tinha várias aldeias. Todas elas viviam do que plantavam, processo de subsistência, viviam do que plantavam, do que produziam aqui dentro. Coisas foram mudando porque devido aos grandes impactos ambientais que sofremos aqui dentro. Então não temos como ter uma vida como tínhamos no passado, há 60 anos atrás. Porque antes, há 60 anos atrás, antes das grandes empresas chegar aqui, isso aqui era uma mata virgem, era uma mata atlântica, onde predominava o verde, predominava aquela umidade densa. A grande multinacional produtora de celulose botou tudo no chão. Esse território que você vê aí todo desmatado, foi tudo obra da grande multinacional na época em busca de poder. Economic development, with no respect for human rights and nature, has brutally impacted indigenous communities around the world, as they heavily rely on nature to survive. But don't we all? Há mais de 10 mil anos, o homem era considerado uma força biológica, mas somente recentemente o homem se tornou uma fonte geológica com potencial de transformar a era que nós vivemos e então nós chamamos o tempo que nós vivemos hoje de antropoceno. Uma das formas que o homem impactua o meio ambiente é através das maiores emissões dos gases de efeito estufa. Existe o efeito estufa natural, o que é bom para o nosso planeta. Sem esse efeito estufa natural, a vida não seria como nós conhecemos. E existe o efeito estufa antropogênico, ou seja, por meio das emissões de gases de efeito estufa, o homem está acrescentando ainda mais esses gases e aquecendo a atmosfera. Okay? Então nós temos então uma forçante radiativa maior do que a forçante radiativa natural que está alterando então o clima do planeta. Então, algumas observações de aumento de temperatura já são constatadas em todo o planeta. Cenários mais otimistas de menos emissões de gases de efeito estufa para o Brasil, eles projetam um aquecimento entre 2 e 4 graus Celsius. Enquanto cenários mais pessimistas, ou seja, com maiores emissões de gases de efeito estufa, projetam um aquecimento maior, chegando, por exemplo, a 6 graus Celsius na Amazônia, ou até mais que isso. Alguns modelos projetam até um aquecimento da ordem de 8 graus para o final do século na Amazônia, enquanto mais aqui para a região sudeste do Brasil, no caso do Espírito Santo, alguns modelos projetam, por exemplo, uma média de aquecimento chegando até 6 graus, o que é um aquecimento muito grande. Extreme weather events, food insecurity, are some of the most profoundly damaging consequences of climate change. But indigenous communities are not the only ones to lose their homes to a profit over planet economy. Ultimately, we all will. However, nature can still be our ally. At Pau Brasil Village, a new generation of Tupiniquim descendants is building climate-smart agricultural systems
combined with indigenous environmental values, in which humans are an integral part of nature, and not something separate that controls it. Todo esse movimento de delimitação, de nos encurralar em certos locais, traz um peso muito grande, porque essas terras hoje demarcadas, elas antes foram muito exploradas, elas estavam sendo usadas como mercadoria, então o monocultivo de eucalipto só explorou essas terras e hoje a gente tem essa missão, através dos conhecimentos ancestrais, das sabedorias e de outras tecnologias, de reviver essas terras, né, dar sentido e dar vida novamente a elas. Esse contato, essa relação íntima, né, com a pesca, com a coleta de materiais nas poucos fragmentos florestais que ainda nos restam, tanto para artesanato, para compor as estruturas, né, de casa, isso tudo casado com a época de colher, a época de manejar, né, a fase da lua, isso ainda vive nesse território. Isso traz a nossa história, que por muito tempo foi massacrada, foi tentada apagar totalmente, mas existem algumas práticas que não cabe mais a gente usar hoje, né? Então, antigamente, os meus avós, na hora de plantar a mandioca, o feijão, tinha-se ainda um hábito de tacar, né, colocar fogo naquela área, para poder fazer ali a nova área de roça. A floresta tinha um tempo, o solo tinha um tempo entre um cultivo e outro para se regenerar, para que aquele solo criasse vida, para que as espécies surgissem e a floresta de novo, de alguma forma, ela voltasse, né? E hoje a gente já não tem mais essa opção. Não existe mais a opção de só praticar uma sustentabilidade. Hoje a gente precisa, daqui para frente, regenerar. Nesse caminho da regeneração, a gente optou por trabalhar do lado da solução, né? A solução desses problemas climáticos, principalmente, que a gente vem enfrentando. E a agrofloresta, para a gente, é um caminho que reúne diversos saberes, aonde o maior objetivo é plantar uma diversidade de espécies. Então, sistemas agroflorestais, a agrofloresta, ela tem várias definições, né? Mas, resumidamente, é a gente consorciar, plantar espécies frutíferas, arbóreas, né? Com espécies agrícolas, cobrindo o solo. O nosso bem mais precioso é o solo, né? A vida, ela começa no solo. É a partir do solo, da vida no solo, que nós vivemos, que nós estamos aqui. Agroforestry mimics the structure of forests, and it can deliver similar environmental benefits, such as carbon sequestration, groundwater recharge, restoration of degraded lands, and biodiversity support, with the benefit of producing nutritious food. Aqui a gente comprova e a gente acredita que a gente precisa se incluir nesse sistema. A gente precisa cuidar desse solo, que é a zona de recarga das águas, né? Então aqui onde já foi um solo que teve monocultivo de eucalipto, que foi retirado e a natureza fez uma regeneração né, por conta própria. Agora a gente vem como seres que potencializa esse ambiente. Então construir aqui essa floresta, plantar florestas neste lugar, a gente volta a ser um ser querido. Nesse sistema, a utilização de agrotóxico ela é praticamente zerada. Isso melhora tanto a diminuição
de emissão, quanto à saúde do produtor rural ou de quem vai comprar, né, esse alimento do produtor. In addition to regenerating the environment, agroforestry systems also prove to be profitable and more financially sustainable in the long run. Há 10 anos atrás, a gente tinha poucas experiências de estudos, né, que comprovassem a viabilidade econômica de um sistema agroflorestal. Hoje a gente já tem algumas séries de referências, estudos de casos reais em termos de renda, e na medida que o agricultor vai se apropriando da experiência, a prática vai tornando a agrofloresta cada vez mais viável, né, que é fundamental para que a gente permaneça no campo, para que ele plante árvores, para que ele plante água e a gente consiga criar corredores ecológicos agroflorestais com muita atividade de vida, né, para regenerar todo esse sistema. Quando a gente fala de agrofloresta, né, de plantar florestas junto com comida, muita gente, né, já se remete à floresta amazônica e toda aquela exuberância, né, de um estágio bem avançado de floresta. É lá onde a gente quer chegar, né, nesse estágio avançado. Mas para isso a gente precisa começar com as espécies iniciais. E quando a gente olha assim, né, para os nossos filhos, para a geração deles, a gente pensa o que deixar para eles, né? Como que as nossas práticas hoje elas vão beneficiar essas gerações futuras. The next generation depends on decisions our leaders make today to have a future where they can survive and thrive. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. In 2015, almost 200 countries joined the Paris Agreement, a commitment to limit global warming to well below 2 degrees, ideally below 1.5 degrees, to prevent catastrophic and irreversible climate change. An ambitious plan that requires international cooperation and action from all sectors of society. No caso do Brasil, a principal contribuição para o Acordo de Paris seria zerar o desmatamento da Amazônia e práticas de reflorestamento em todo o território nacional. Quem dera se todo mundo tivesse um pouquinho da cabeça do indígena, de ter esse consentimento de natureza, de paz de espírito com você e ela. A partir do momento que você desmata uma floresta, desnivela outra parte do planeta, porque é um ecossistema vivo, tem um trabalho em conjunto. Então a natureza, de certa forma, é vida, é clima, é tudo. Natureza é tudo, resumindo. E como é vida, nós somos seres vivos, né? Então somos integrantes da natureza, não somos seres à parte, né? Somos um ecossistema, um macrosistema em que a gente está inserido, né? Então quando a gente fala natureza, nada mais é do que a gente, ser humano, inserida num contexto com outros seres vivos. Então, árvores, o mar, rios, outros animais, tudo aquilo aqui pulsa vida.